O nosso estudo de hoje é a lição 6 do livro Canais da Vida, tem por título Página aos Espíritas. Examinando os imperativos do progresso, lembremos-nos de que não poucos amigos estranham os ideais e atividades dos espíritas e dos espíritos no trato com os assuntos que nos envolvem, os interesses além do plano físico. Crendices, dizem alguns, futuro não interessa, clamam outros. Entretanto, o mundo que antigamente considerava bruxaria o fato de se diagnosticar uma enfermidade através da clarividência, na atualidade realiza proeza em caráter de rotina pela radiografia. E quantos asseveram não encontrar qualquer vantagem nos estudos que vamos efetuando em torno do porvir, não desiste de educar os filhos para as eventualidades do tempo, exige que as organizações legais lhe mantenham a ordem, utilizam-se da medicina preventiva e fazem seguro contra incêndios. Declaram-se fixados tão somente nos sucessos de hoje e nas conquistas de hoje, mas no fundo sabem que o amanhã lhes bate à porta e preparam-se prudentemente para enfrentá-lo. Apesar da opinião de quantos não nos possam compreender de pronto, continuemos em nossos objetivos e tarefas construindo um entendimento novo para a vida maior. Sem ferir a ninguém, conquanto decididos a sustentar a verdade e a defendê-la com os recursos da lógica e do bom senso, prossigamos edificando a solidariedade humana sobre os alicerces do amor que o Cristo nos legou. E tanto quanto esteja ao nosso alcance, sem curiosidade preguiçosa e sem pressa enfermiça, comprovemos a imortalidade da alma, demonstrando que a consciência se patenteia responsável e ativa para lá da terra, que a criatura em qualquer parte colhe o que semeia, que o espírito, seja ele quem for e onde estiver, vive nos reflexos das criações mentais que ele próprio alimenta, e que a reencarnação é lei através da qual somos todos conduzidos à renovação e ao progresso incessante. O quanto possível, trabalhemos na causa da humanidade que a doutrina espírita representa. Os homens encarnados de agora são nossos descendentes, e nós, os desencarnados da hora que passa, seremos depois os descendentes deles, até que eles e nós nos mostremos em condições de acesso às esferas superiores. Berço, existência, desencarnação, renascimento, constitui 4 estágios de evolução que cabem nas 4 letras da vida. E a vida, com as suas grandezas e exigências, problemas e imposições, tanto se encontra aí quanto aqui. Todos têm a liberdade, de escolher aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais lhe chama a atenção no bom senso e na razão. Mas o Emmanuel, hoje, ele está falando para a gente das críticas que algumas pessoas fazem aos espíritas. Então, de crendice, dizem alguns, ou o futuro não interessa, clamam outros. E é claro que o futuro interessa a todos nós, tanto aqui na carne, quanto, na verdade, todos nós temos a curiosidade de saber o que vai acontecer, o que acontece realmente depois da morte, já que existem tantas religiões no planeta que a gente vive, cada uma pretende ser a dona da verdade e traz a sua verdade para que a gente estar analisando. Mas uma coisa que o Emmanuel vem falar para a gente aqui hoje, fala que mesmo cada um tendo a sua maneira, uns, por exemplo, se utilizando do louvor das músicas para adoração e depois de um período de louvor, de uma palavra interpretativa em cima de algum texto das Escrituras, seja do Velho Testamento como do Novo Testamento, ou um outro seguindo um roteiro já pré-estabelecido, como se fosse um rito mesmo, canto de entrada, canto de oferta, canto até o final, da missa, cada um seguindo um modelo. E o Emmanuel vem falar para a gente aqui que o principal do estudo da doutrina espírita é realmente, em primeiro lugar, mostrar para a gente a imortalidade da alma, porque quando a gente consegue comprovar a imortalidade da alma de alguma maneira, isso é uma questão muito pessoal, cada um vai ter a sua experiência e vai ter o seu momento certo para fazer isso, mas a vida, ela se
demonstra de maneira completamente diferente a partir do momento que a gente consegue entender que eu estou aqui agora, daqui a pouco eu vou estar do outro lado e vai ter continuidade do outro lado. Mas principalmente que a gente vai estar obedecendo a uma segunda grande lei, né? A primeira é da imortalidade, a segunda é da lei de causa e efeito, que eu vou estar vivendo dentro da atmosfera mental que eu criei para mim e dentro das minhas atitudes, dentro do cenário que eu construí para mim, do convívio com as outras pessoas, seja prejudicando-as, seja ajudando-as, aprendendo a amar cada uma delas. Então, quando a gente começa a descobrir que o que a gente está plantando aqui, a gente vai colher de alguma maneira, com toda certeza, que a semeadura ela é livre, a colheita é obrigatória. Eu já vi cultos em que um pastor, uma vez, ele teve a intenção de dizer, isso não é bíblico, não. Onde está na Bíblia? Onde que Jesus falou isso, que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória? E fazendo um desafio para a gente, me mostra que literalmente aonde isso aí está escrito. E realmente, né, a gente vai encontrar isso como um jargão espírita e uma verdade inconteste, em que os espíritos o tempo todo eles estão mostrando para a gente os reflexos do que eles viveram quando eles chegam do outro lado da vida. A gente está estudando um livro espetacular, um livro que até chama muito a nossa atenção, que é o livro Ação e Reação, escrito por André Luiz. E, por exemplo, ontem a gente teve um estudo de uma lição, se eu não me engano, 17º capítulo do livro, em que uma pessoa muito comprometida por conta de um crime cometido contra o próprio pai na encarnação passada, e sofreu muito quando chegou no plano espiritual, né, num processo de vingança efetuado pelo próprio pai em espírito, agora não mais em corpo. E quando voltou, ele veio decidido a trabalhar, né, e decidido a reparar o mal que fez. E aí ele, mesmo trazendo enfermidades no corpo proporcionais ao que ele fez na encarnação passada, ele, pelo simples fato de trabalhar, abraçar o trabalho, ele começou a granjear a simpatia e o carinho de muita gente, e esse carinho de muita gente começou a ajudar, ele começou a viver o cenário que ele construiu na encarnação passada para ele. Então, se ele não valorizou a paternidade, nessa ele está sendo órfão. Ele começou a trabalhar num comércio e ele ganhava o suficiente para sua subsistência, doava o restante. Aí por ele doar, muita gente pedindo pela saúde, pedindo para que ajudasse, pedindo do outro lado da vida, pedindo para que, zelando para que ele pudesse ter uma vida financeira mais suave. Já tem um espírito que fala assim, ele está ajudando a minha mãe, eu estou aqui desencarnado, queria ajudar minha mãe precisando, ele foi lá e doou para minha mãe. Quer dizer, é muito interessante a gente ouvir esses relatos, mas principalmente quando a gente tem contato pessoal com um desses relatos que dizem respeito a trabalhos quando a gente está envolvido. Quando a gente tem a certeza mesmo da imortalidade da alma, muda completamente a maneira como a gente encara a vida e como a gente vai se comportar daqui para frente. E isso faz uma diferença enorme, porque a gente começa depois, com o tempo, a entender a nossa natureza espiritual. Hoje, por exemplo, eu não me vejo aqui como um homem de cor branca que mora no Brasil, na América do Sul. Não vejo. Eu me vejo como um espírito do universo todo, um espírito que, é claro, ainda se encontra meio que na condição de exilado em um mundo inferior ainda por conta dos defeitos que eu trago comigo, mas que eu posso sim, depende de mim, eu modificar tudo que está aqui por dentro de mim, eu me adaptar cada vez mais ao Evangelho de Jesus. E daí tem uma coisa interessante, né? O Evangelho de Jesus ele passa a ser, não é somente um roteiro para que eu alcance a terra prometida, a salvação, o lugar no paraíso. Não. Ele passa a ser um roteiro para que eu garanta felicidade para qualquer lugar que eu vá do universo daqui a pouco. A gente vai descobrir que a gente precisa de Jesus aqui, do outro lado, em todos os momentos, porque Jesus é o guia e modelo máximo para a gente. Então, cada um tem uma maneira de trabalhar a questão da fé. E na doutrina espírita você vai encontrar essas 4 palavrinhas: berço, existência, desencarnação e renascimento, que constituem 4 estágios de evolução
que cabem nas 4 letras da vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.